Gênesis capítulo 46. Jacó e a sua família vão para o Egito. E Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. E naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Eu estou aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. E eu irei para o Egito com você, e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu de Berseba nas carretas que o rei do Egito havia mandado. E os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. E Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que havia conseguido em Canaã. E Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Erzon, Carmi. E Simeão e os seus filhos: Jemuel, Jami, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os seus filhos: Gerson, Coate, Merari. E Judá e os seus filhos: Selá, Pérez e Zerá. Os outros dois filhos, e Ona, havia morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Erzon e Ramon. Isacar e os seus filhos: Tolá, Puá, Jazubé e Sirom. Zebulon e os seus filhos: Sered, Elon e Jalel. Esses foram os filhos que Léia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Diná. Os descendentes de Jacó e Léia eram 33. Gade e os seus filhos: Zifião, Agui, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Azer e os seus filhos: Imna, Isva, Isvi e Berias, e a irmã deles, que se chamava Será. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Léu. Raquel, a mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. E os filhos de José com Asenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Asenate era filha de Potifera, sacerdote da cidade de Heliópolis. E os filhos de Benjamim foram Belá, Berqué, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupi, Rupi e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e o seu filho Ruzim, Naftali e os seus filhos Jaziel, Guni, Jezé e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu à filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. E os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim foi de 70 ao total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gósen. E quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gósen, a fim de se encontrar com o pai. E quando se encontraram, José o abraçou e chorou, e abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: Já posso morrer agora que já vi você, e sei que está vivo. E depois José disse aos irmãos e à família do pai: Eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar notícia de que os meus irmãos, os parentes do meu pai que moravam em Canaã,
vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo que tem. E quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digo que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelha, como foram os seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gósen, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas.